E eu gostaria de convidar ao palco o senhor Mohamed Amini El Jordani com o tema Marrocos, porta de entrada para a África, cultura vibrante, história milenar e experiências inesquecíveis. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É só puxar aqui o botão. Tá. Oi, boa tarde a todos. Obrigado por ter vindo. Alguém de vocês já foi para Marrocos? Então, vocês vão ter vontade de ir depois dessa apresentação. Vamos lá, vamos começar. Opa, puxar o botão aqui. Opa. Não. Uma assistência. É só, tá bom. É só puxar aqui. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre Marrocos, os destinos mais... as cidades mais procuradas e também vamos ver o circuito mais procurado aqui no Brasil. Vamos lá. Deixa eu levar um tempinho para... Tem que acertar algum lugar. É só puxar aqui, né? Tem alguma direção? É o verde? O grande verde, ok. Ok. Opa. Ok. Eu sempre gosto de começar minha apresentação com essa slide aqui, porque muita pessoa, na verdade, confunde Marrocos, país que fala árabe, país muçulmano, está lá no Oriente Médio. Eu sempre gosto de falar essa piada que Marrocos está mais perto do Recife do que do Dubai. Então é bom lembrar que a gente fica mais desse lado da África, perto da Europa, da Espanha e do Portugal. Como a gente vai embarcar nessa viagem sobre Marrocos, eu sempre gosto de mostrar essa vídeo do consignas do bordo da nossa companhia aérea Royal Air Maroc, que resume mais um pouco os destinos mais procurados, as cidades mais famosas do Marrocos. Vamos lá. Opa! Ladies and gentlemen, welcome on board. Would you please watch attentively the following safety instructions? Rabat é a capital do Marrocos, a capital atual do Marrocos. Como você pode ver, For your Marrocos safety é and famoso comfort, please stow your carry-on por luggage in the overhead artesanato. compartments or under the seat in front of you, except at the emergency exits and in the aisles. Chá marroquino nessa bebida nacional, igual a caipirinha de vocês. O cafezinho, mais Here's how to cafezinho que a fasten. caipirinha. Adjust and unfasten your seatbelt. You should keep it fastened and visible during the whole flight and whenever the fasten seatbelt sign is on. Please take a moment to locate the emergency exit near your seat. They are clearly marked and located as shown. Escape path lighting will guide you to the emergency exit. In the event of an emergency evacuation, leave your luggage in the aircraft by following the illuminate path along the aisle, which will lead you to the nearest exit. The sign in front of you will help you to find your life vest. Slip it over your head, attach the strap over your waist and tighten it. When leaving the aircraft, pull down on the cord to inflate your life vest. If needed, blow into the mouthpiece. The life vest is equipped with a light bubble to attract attention. A cidade mais instagramável do Marrocos, a cidade azul, que vocês já viram no Instagram. If it should be a loss of pressure, oxygen masks will drop down automatically. Pull the nearest mask, place it over your nose and mouth, pull the straps to adjust the mask, then breathe normally before helping other passengers. Fez, a cidade de Fez, que é o coração do Marrocos. Mais tarde, na apresentação, a gente vai voltar cidade por cidade. Mas isso para ter uma visão global um pouco das cidades Smoking, mais including procuradas do electronic Marrocos. cigarettes, is not permitted, especially inside the toilets, which are fitted with smoke detectors. For safety reasons, the use of electronic devices is not permitted for takeoff and landing.
Your cellular phones should be on flight mode during the whole flight. Please remove all devices from charging ports for takeoff and landing. In case of loss of an electronic device under your seat, ask the cabin crew for assistance. During takeoff and landing, would you please put your tray table and your seat back in the upright position, keep the window blinds open, and fold down your armrests. Now, please make sure that your seatbelt is fastened. For more safety information, read carefully the safety card located in the pocket in front of you and follow the cabin crew instructions. Thank you for your attention, and we wish you a pleasant flight on board Royal Air Maroc. Minutinho, problema técnico com o controle. Então, agora eu gosto... Opa! Obrigado. Então, essa slide eu gosto de falar para vocês verem que o Marrocos fica mais ou menos 2 a 3 horas da maioria das capitais europeias. Por que estou falando isso? Para vocês, agências de viagens que vendem muito Europa, a gente sabe que brasileiro viaja muito para a Europa. E a gente estamos a 40 minutos até 2 horas da maioria das capitais. 2 horas de Paris, 1 hora de Madrid, 2 horas de Roma. É bom vender Marrocos como destino final, mas também é bom vender ele como uma extensão de viagem. A gente sabe que quando o brasileiro vai para a Europa, por exemplo, ele visita 2, 3 países diferentes. Então é bom oferecer, bom ir no Marrocos, que é uma cultura totalmente diferente, agrega a viagem do cliente de vocês, o de vocês mesmos que vão para o Marrocos, e também um destino que eu gosto de falar, é um destino em conta também. Então, o cliente de vocês, se vocês vão para o Marrocos, saindo ganhando, visitando 2 continentes, culturas totalmente diferentes, e isso por um preço muito justo. Também querendo falar da companhia aérea nossa, a gente tem 4 voos, a partir de dezembro vai passar para 4 voos semanais, terça, quarta, sexta e domingo. São mais ou menos 9 a 10 horas de viagem entre São Paulo com voo direto para Casablanca. E da direito, eu sei que tem um ponto que a gente tem em comum entre brasileiro e marroquino quando a gente viaja. A gente está preocupado com segurança, com atraso do voo. O que nos preocupa mais é as bagagens. A gente gosta de levar muita bagagem. Então, a nossa companhia aérea oferece 2 malas de 23 na econômica e 3 na executiva. E o avião nosso é o último avião 787-900. O que o turista brasileiro procura no Marrocos? Procura história. Marrocos é um país famoso pela história é um país que tem mais de 1.200 anos de história no período islâmico. Eu gosto de mostrar essas 2 fotos. A foto da direita, não sei se vocês sabem, mas a universidade mais antiga do mundo não é na Inglaterra, não é na Espanha, é no Marrocos, que se chama Al-Qarawiyyin, que foi fundada em 1850. É a mais antiga funcionando até hoje. E também eu gosto de mostrar a foto da esquerda. É um laço que liga Marrocos e o Brasil. Na época que o Brasil era ainda uma colônia portuguesa, essa cidade se chama Mazagal. Essa é a fortaleza da cidade do Mazagal, que foi construída pelos portugueses. E um dia, quando os muçulmanos, eu falo isso no século XVII, viu? Quando os muçulmanos cercaram a cidade, os portugueses colocaram todo mundo nos barcos e foram para Lisboa. E lá eles brigaram por o rei, porque o rei da época, Filipe I, não mandou suporte para ajudar eles. O que o rei fez? Mandou eles para o Brasil, castigam eles e mandam eles para o Brasil. E fundaram uma cidade que existe até hoje, que se chama Nova Mazagal, que fica no estado do Amapá. Eram 300 famílias marroquinas que fundaram essa cidade. É um dos laços que... tem vários laços que conectam nossos 2 países.
também, para quem não sabe, Marrocos é uma monarquia, é a segunda monarquia mais antiga do mundo depois do Japão. É o símbolo também, é o símbolo da unidade religiosa e política do país, como eu gosto de falar. É o cimento da nossa nação, o que deixa a nossa nação viver em paz, com culturas, religiões diferentes, a diferença de outros países ao redor. A cultura também, Marrocos, como você vê, a localização do Marrocos é um cruzamento entre várias pessoas indo da África para a Europa, da Ásia para as Américas. Então, isso acabando de ter uma riqueza cultural muito, muito grande. Eu sempre gosto de falar que Marrocos é um pouco um mini Brasil culturalmente falando. Só para dar uma ideia para vocês, Marrocos é do tamanho do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A gente tem 9 sites reconhecidos pela UNESCO, quanto o Brasil, que é 12 vezes maior que Marrocos, 12 vezes maior, vocês têm 15 sites reconhecidos pela UNESCO. É uma concentração de cultura. A hospitalidade, esse é um ponto que a gente realmente tem em comum, brasileiro, marroquino. Eu acho que a pessoa lembra quando vai para o Marrocos, igual nós estrangeiros, quando vem visitar o Brasil, é a gentileza, a hospitalidade da pessoa local. Então, a hospitalidade faz parte da nossa cultura, como de vocês. Eu sei que brasileiro, marroquino, diferente do europeu, por exemplo, a gente gosta de conversar, você faz amizade super fácil. Eu acho esse ponto que realmente que as pessoas, quando visitam o Marrocos, ficam surpresas. A economia do Marrocos, o turismo é a terceira fonte de renda, mais ou menos entre 7% e 8% do PIB. O ano passado a gente recebeu 42 mil brasileiros, isso graças a vocês. Esse ano a gente já bateu a meta de 60 mil brasileiros. Eu acredito até 2027 a gente vai bater a meta de 100 mil, mais ou menos 2 anos antes do plano que a gente fixou no início. Marrocos está muito em alta no Brasil, está muito procurado. Como eu gosto de falar, a gente tem um capital simpatia para os brasileiros muito alto. Esses alguns eventos que a gente vai organizar nos próximos anos, temos a Copa do Mundo dos Clubes agora, que passou de 4 a 4 anos, igual essa que aconteceu nos Estados Unidos em 2029, junto ao Portugal e à Espanha. E também vamos organizar a Copa do Mundo, depois dessa dos Estados Unidos, que vai acontecer em 2026, com Portugal e Espanha em 2030. Eu espero ver o Marrocos, o Brasil campeão, nessa de 2030. Aqui algumas informações básicas que vocês precisam saber antes de ir no Marrocos. O visto brasileiro não precisa de visto, 90 dias, e também não precisa de vacina nenhuma, mesmo sendo um país na África, porque muita pessoa confunde. Não precisa de vacina, não. O clima, eu sempre falo, nada mais calor que um calor da Bahia e nada mais frio com o inverno do Rio Grande do Sul. Então, eu acredito para brasileiro é super tranquilo. A moeda é o dirham marroquino, mas lá pode levar dólar e euro tranquilo. E também pode pagar com cartão, qualquer marca, passa super fácil. A idioma oficial é o árabe ou o francês. Não, o árabe é o amazigh, que é nosso tupi-guarani. O francês é a língua de negócios. Mas para vender, os marroquinos falam todas as línguas. Pode ficar tranquilo, que sempre arruma um jeito. A segurança, isso é um ponto muito importante. Muita pessoa me pergunta, sabe, temos preconceitos que a gente tá tentando quebrar. País muçulmano é seguro para a mulher. A mulher tem que se vestir de um jeito específico. Eu sempre falo, vocês aqui brasileiros lançaram uma moda que agora no turismo são grupos de mulher, 100% mulher. Todas as operadoras estão montando esses grupos de mulher. E essa moda começou no Marrocos. Começou um pouco antes da pandemia no Marrocos. E outro ponto que eu sempre falo, a gente recebe 17,5 milhões no ano passado, 2024, recebemos 17 milhões. A maioria são pessoas que viajam sozinhas, europeus. Esse é mais um ponto que fala que é um país super seguro. E também sobre a roupa, eu falo, leva roupa confortável, porque vocês, no City Tours, vocês vão andar bastante.
A alimentação também, eu gosto de falar que a riqueza da culinária marroquina, igual à brasileira, sempre vai encontrar uma opção para te satisfazer. O vegano não vai sofrer, o vegetariano também não. Quem gosta só de alimentação baseada no carne também. É uma riqueza porque é uma mistura de culinária africana, ibérica, europeia. Então, está super tranquilo e todo mundo vai encontrar. Agora, onde posso me hospedar? Esse é um ponto interessante. A gente tem as redes de hotéis em qualquer lugar do mundo e também temos um meio de hospedagem que a gente chama de riad. O que é riad, Mohamed? O riad são casas antigas de moradores que nos anos 80 pegou essa moda de ser transformada em meio de hospedagem. Essas pousadas ficam no centro histórico da cidade que a gente chama de Medina. É uma hospedagem super bacana. É bem interessante para você ver como eram as casas dos marroquinos antigamente. Aqui, opa. Vamos ver rapidinho esse vídeo aqui. Play. Opa. Não sei. Não está funcionando a vídeo. A vídeo não está funcionando. Bom. É uma vídeo. Agora sim. Obrigado. Esses são típicos, os meios de hospedagem no Marrocos, que a gente chama de riad. E riad é sempre uma casa com um pátio, com um jardim interno. Isso. Aqui algumas redes nacionais e redes internacionais do que a gente tem no Marrocos. Agora a gente vai ver o circuito, o que está mais procurado aqui no Brasil. O circuito mais procurado é esse que a gente chama de cidades imperiais. É o itinerário mais vendido e mais famoso aqui no Marrocos. O que são cidades imperiais? São cidades que foram capitais um dia na história do Marrocos, sendo Rabat, Meknes, Fez e Marrakech. Começando por Casablanca. Casablanca não é uma cidade imperial, mas é tipo nosso São Paulo. É a cidade que tem mais conexão, é o maior aeroporto, é a cidade mais populosa do Brasil, do Marrocos. O ponto alto é a Mesquita Hassan II, que é a quinta mesquita maior do mundo. Aqui uma vídeo. Vai começar. Temos um problema aqui. Agora sim. Essa é a Mesquita Hassan II. Aqui, por exemplo, durante o mês sagrado do Ramadã, que o muçulmano faz o jejum, quando as pessoas vão rezar, tem mais de 100 mil pessoas que podem rezar nessa mesquita. 100 mil. É quase um Maracanã, né? Algumas atividades que você pode fazer ao redor dessa cidade. Ao redor dessa cidade também tem cassinos, centros de convenções. Passando por Rabat. Rabat é a capital atual do Marrocos. É uma mistura entre tradição e moderno, porque essa cidade, na verdade,
a maior parte dela foi construída durante o protetorado francês, quando os franceses estavam lá no Marrocos. Um dos pontos altos também da visita é esse teatro que foi desenhado pelo mesmo arquiteto, o Haddad, que desenhou o Teatro de Sydney. E também temos o Mausoléu Mohamed V, o Mausoléu Hassan, onde a gente vai, onde os marroquinos vão orar para nossos reis, onde os nossos reis são enterrados. Aqui uma vídeo rapidinha também do Rabat. Também tem um site no Rabat que dá para visitar, que são as ruínas romanas. Allez, mon Dieu. Esse é o teatro que vocês estão vendo aqui. O mausoléu com a mesquita. Esse é o mausoléu. Meknes, também no caminho para Fez, a gente tem Meknes, que é a cidade que tem a maior muralha do Marrocos, são mais de 40 quilômetros de muralha. Interessante sobre essa cidade, ela foi fundada pelo sultão Moulay Ismael, que era um contemporâneo do Luís XIV. Então, ele se inspirou um pouco de Versalhes e do rei Luís XIV para construir essa cidade. E agora chegamos, eu acredito, essa cidade, todos vocês aqui que estão sentados já ouviram falar dessa cidade, a Fez, que é o coração do Marrocos. Se vocês vão para Marrocos, tem que ir para Fez. Fez é a cidade cultural, é a primeira cidade do Marrocos. Esses poços que vocês estão vendo aqui são os curtumes, realmente uma experiência imersiva. Aqui vocês veem como o couro é tratado igual a 500 anos atrás. Eu falei que essa cidade todos vocês conhecem, porque eu acredito que todo mundo que nasceu antes da década de 2000 assistiu O Clone. E O Clone foi gravado aqui. É tão interessante que até agora, quando chega grupo de turista brasileiro, eles falam as gírias lá que é da O Clone. E também é a cidade que tem a Medina. A Medina, esse que vocês estão vendo atrás, é a parte antiga cercada pela muralha. Essa Medina tem mais de 9.000 ruas e são mais de 450.000 pessoas vivendo dentro. Aqui vamos ver. Essa é a Medina de Fez. E sempre quando tem um grupo de brasileiros, a gente vai com guia, porque é super fácil se perder. Se perde lá, não vai sair não. Ainda mais se não fala árabe. Olha como as ruas são estrias. Também Fez é famoso por ser um centro de artesanato do Marrocos. Temos Fez e Marrakech. Fez é famoso para trabalho de curtumes, cerâmicas, trabalho de tapetes também. É um destino para a mulher, viu? É para fazer compras. É tão engraçado que quando chega um grupo de mulher brasileira, não importa quem está na loja, eles deixam americano, francês, e vão por brasileiro, porque brasileiro gosta de fazer shopping. Sempre é brasileiro em primeiro lugar. Agora, depois de Fez,
A gente chega em Marrakech. Marrakech, nosso Rio de Janeiro, é a cidade mais famosa, mais conhecida internacionalmente. É a cidade que recebe mais turistas. Aqui, por exemplo, eu não aconselho um mínimo de dias, porque tem tanta opção, tanta experiência, tipo voo de balão, andar de camelo, fazer quadriciclo, visitar, por exemplo, essa casa azul que vocês estão vendo aqui, acredito que vocês já viram na internet, é a casa do estilista Yves Saint Laurent, que comprou essa casa, que era o terreno de um pintor famoso que se chama Jacques Majorelle, que criou esse azul. Esse azul foi criado no Marrocos, que se chama Azul Majorelle. E essa imagem da esquerda é a praça famosa Jamel Fna, que é a praça da cidade, que 24 horas não fecha, que tem, como se diz em português, charmante de serpente, a pessoa lá que cuida com serpente, sabe? É isso. Também a Medina é a segunda Medina, é a segunda maior Medina, segundo centro histórico maior do Marrocos. Eu também gosto de falar, Marrakech é a cidade que tem a melhor vida noturna do Marrocos. Temos vários boates, vários bares, vários cassinos também. É a melhor vida noturna do Marrocos em Marrakech. A gente sempre fala, você pode sair todo dia durante um ano sem ir no mesmo pub ou no mesmo restaurante. Também é a cidade que tem a maior rede hoteleira do Marrocos. Marrocos também é famoso pelos spa marroquinos, igual os banhos turcos, temos os banhos marroquinos, é um ritual que turistas precisam provar, que é um tipo de banho turco. Agora a gente vai ver o segundo mais procurado, que é cidades imperiais mais o deserto. Se vocês veem aqui na mapa, na primeira apresentação a gente passou de Fez para Marrakech. Agora a gente vai ver a Temerzouga, que é o deserto do Saara, com as dunas, uma das dunas maiores do Saara. Saara vai da Mauritânia até o Mar Vermelho. E as dunas mais altas ficam no Marrocos. Tem que saber que entre Fez e o deserto tem 5 horas. Tem 10 horas, desculpa. 10 horas. O Merzouga é o deserto do Marrocos. São as dunas mais altas do Saara. É o ponto alto, na verdade, no deserto, e fica nessas tendas, sabe? Essas tendas não são barracas, não, são tendas 4, 5 estrelas, no meio do deserto. Passeio de camelo, e ver o pôr do sol. Aí lá no deserto tem vários lodges para você passar a noite lá, ver o céu estrelado, ver o pôr do sol. Sempre tem uma animação nos lodges, com dança, música. É uma experiência imersiva também. Esse tipo de alojamento tem de todos os gostos e todos os bolsos.
Agora, como tem 10 horas entre o deserto até chegar em Marrakech, para não ficar muito pesado para o cliente, a gente para nessa cidade que se chama Ouarzazate, que a gente chama porta da saída ou da entrada do deserto. Ela fica na divisa entre o deserto e a cordilheira. É engraçado nessa cidade, você já ouviu falar dessa cidade, onde foi gravados vários filmes famosos. Os últimos eram tipo Indiana Jones, foi gravado aí. Todos os seriados lá da Rede Record foram gravados aí. Também, essa cidade é uma coisa engraçada, que 50% da cidade trabalha com cinema, porque ela tem os maiores estúdios de cinema da África, e os 50% trabalha com turismo. Agora a gente vai ver outros destinos, outras cidades também famosas no Marrocos. Tangiers, que é a porta da entrada do Marrocos quando você vem da Espanha. Para você saber, Tanger, Marrocos fica a 14 quilômetros da Espanha, são tipo a ponte Rio-Niterói. Essa cidade sempre combina quando as pessoas viajam o sul da Espanha com Marrocos. Pega o ferry na Espanha e chega nessa cidade, que fica no Estreito de Gibraltar. Dessa parte dá para ver super fácil a Espanha, porque são realmente 14 quilômetros, é super pertinho. Agafay, para pessoas também que não tem tempo de ir até esse deserto que fica 10 horas de Marrakech, temos um deserto que fica bem perto de Marrakech, são 30 km. E eu gosto de falar que esse é um pouco o nosso deserto de Atacama, porque não são dunas, são rochas. Então, e também oferece as mesmas opções que o deserto que fica 10 horas lá de areia. Alojamento nas tendas, andar de camelo, passeio de quadriciclo, as mesmas experiências. A Cidade Azul, essa você já ouviu falar? A Cidade Azul fica lá perto de Tanger, são 2 horas de Tanger, é a cidade toda pintada de azul. Tem uma coisa engraçada que eu aprendi 2 meses atrás. Nas ruas, tem ruas pintadas de azul e ruas pintadas de branco. Dentro dessa medida, dessa cidade histórica. Por quê? As ruas, para as pessoas para as pessoas pode se dirigir na cidade sem se perder. As ruas que estão pintadas de branco são ruas sem saída. E as que estão de azul têm saídas. Achei isso bem interessante. É claro, igual a Turquia, a gente ama gatos. Tem em todo canto os gatos. Aqui é uma visita para Chefchaouen. Esse 2024 a gente era no top 3, primeiro destino da África. Em 2025 também, mas os números vão sair lá para dezembro, mas a gente tem muita chance para ser o primeiro destino da África. Aqui são aqui o arquivo para ter o material institucional, e aqui são o meu contato se vocês precisam mais para frente, tipo perguntas ou precisam de uma coisa. A gente ainda tem 10 minutos, se vocês têm perguntas, por favor, não existem. Muito obrigado por assistir.